Imagina uma criança quando ela nasce, ela é completamente pura, como a gente diz, né? Ela não vem com personalidade. A sua personalidade é construída mais adiante. Não esqueça disso. A gente pode dizer que ela vem sem raiva nenhuma, sem vergonha, sem vaidade, sem inveja, sem apego, sem medo. Você vê que a criança, o bebezinho lá, quando tenta dar os primeiros passos, ele cai, às vezes se machuca, chora, mas ele continua tentando, ele vai tentar andar de novo, e assim por diante. Ou seja, não tem medo, não se preocupa se o tombo dele foi ridículo, não se preocupa com o que as pessoas estão pensando dele. Uma criança não tem necessidade de fugir da dor, porque ela nem sabe direito o que significa fugir da dor, ser otimista ou pessimista. Na verdade, ela vem otimista, está sempre sorrindo, ela não tem necessidade de ter poder, nem preguiça de resolver os problemas, os embates, vamos dizer assim. Então, a criança ela vem translúcida, 360 graus de energia. A gente no Eneagrama chama isso de estado essencial. A criança vem em essência para o mundo, sem nenhuma dessas sujeirinhas que nós estamos acostumados a desenvolver ao longo da formação da nossa personalidade. Mas aí o que acontece? À medida que o tempo vai passando, ela vai sendo condicionada, vai sendo educada. E aí ela começa a entender quem é ela, os limites dela, e ali tem o outro, e assim por diante. Elas já vêm com alguns instintos, mas não vêm com personalidade. E à medida que você vai sendo condicionado, aprendendo as coisas, o seu meio ambiente vai formando a sua personalidade. Que, na verdade, começa a surgir o que a gente chama de ego. E esse ego começa a perceber que algumas coisas que você faz, claro que não é articulado, não é agradável a todos. As pessoas não aceitam, não aprovam. Então o ego começa a desenvolver, por cima dessa sua essência, de seu estado essencial, algumas programações para você não ser repreendido, para você conseguir o que você quer, para você não sentir dor, eventualmente. Assim vai se formando a sua personalidade através do tal do ego. De tal forma que isso se forma até os 7, 8 anos, ele fica mais ou menos estruturado, e ali você tem a raiz principal da sua personalidade e vai embora para o resto da vida. Por isso que tem coisas que a gente pensa ou repete desde a nossa infância. Está replicando hoje, faz parte da sua vida hoje. Portanto, a personalidade é uma construção de algo que existe dentro da gente, que começa a aparecer, chamado ego, que vai criando uma armadura para proteger a sua essência. Porque uma pessoa, em essência, como eu disse, sem inveja, sem apego, sem necessidade de fugir da dor, sem vergonha, sem raiva, totalmente sincero, sem a menor necessidade de poder, tal, essas coisas, teoricamente, não sobrevivem no mundo. Então a personalidade vai te proteger desse estado essencial, criando o que a gente chama de uma máscara, ou uma armadura, para você encarar o mundo. Ou seja, você não nasceu com a sua personalidade, ela é formada ao longo do tempo, a partir da sua mais tenra infância. Por trás da sua personalidade, por trás dessa armadura, por trás dessa máscara, se mantém a sua essência. E a partir dessa armadura, o Eneagrama nos diz que existem 9 tipos padrão de armadura, ou de personalidade, sendo que nós temos um determinado padrão, cada um de nós, um desses 9. E todos os outros contribuem na formação desse 1/9. Portanto, nós temos um padrão dominante e um pouquinho dos outros 8 padrões. Isso cria um espectro muito grande, onde você pode ter infinitos indivíduos. Claro, ninguém é igual a ninguém sente as coisas da mesma forma, exatamente da mesma forma, ninguém se comporta exatamente da mesma forma, ninguém pensa exatamente da mesma forma. Mas existem padrões. Muito bem, por que eu comecei assim? A gente vem aí de uma semana de Páscoa e eu vou trazer algo que foi dito por Jesus, cuja interpretação, muitas vezes, as pessoas têm sob um ponto de vista, e sob o ponto de vista da teoria do Eneagrama, eu consigo perceber o que isso significa. É aquela velha história de ofereça a outra face. Dê a sua outra face a um agressor. Se você for procurar isso nas pessoas que estudam a Bíblia,
ou o Novo Testamento, eles vão dizer que Jesus queria dizer assim, olha, não se vingue. Alguém, um agressor que te ofenda, por favor, você não se vingue. Não caia na mesma vibração dele. Basicamente, é assim que eles explicam. Por isso, dar a outra face não significa ser um sangue de barata ou continuar apanhando. Na verdade, não permita que isso te abale. Dê a outra face. Não se vingue, não entra na mesma vibração do seu agressor. Isso para resumir a história. Sob o ponto de vista do Enneagrama, eu entendo isso, e para quem estuda o Enneagrama, o significado de agressão contra você, não estou falando de nada físico. Quando alguém te ofende, desrespeita você, na verdade ela está atingindo o que em você? Você vai dizer, está me desrespeitando, está me atingindo. E eu pergunto, quem é você? Aquele que está sendo desrespeitado. E na verdade, não é. Porque a gente tem uma autoimagem de que nós somos aquilo que nós vemos na nossa autoimagem. E nós não somos. Nós, quando dizemos eu sou, estamos dizendo eu sou a minha personalidade, não a minha essência. A personalidade, sob o ponto de vista da psicologia, inclusive, é unânime, é chamada de falso eu. Por trás da máscara, da armadura da sua personalidade, está o seu verdadeiro eu. Portanto, quando há uma agressão moral, por exemplo, e você se irrita, ou você sente raiva, ou você se sente ofendido, ou você se sente indignado, ou humilhado, na verdade, aquela ofensa, aquele ataque atingiu o seu ego, a sua personalidade, o seu falso eu. Vocês estão entendendo? Quando Jesus diz, dê a outra face, eu consigo interpretar do meu jeito, estudando o Enneagrama, significa, vá até a sua essência. Encontre o caminho de retorno à sua essência. Porque lá na sua essência, o seu outro lado, que está por trás da armadura, a sua outra face, que é a face verdadeira, jamais se sentirá ofendida. Porque uma criança, diga o que você disser em seu estado essencial, ela não está preocupada com ofensas, ela não está fugindo da dor, ela não está apegada a nada, ela não sente raiva, não sente rancor, não sente necessidade de repelir ou de contra-atacar. Por isso, ao meu ver, eu percebo que a outra face significa dê a seu agressor o seu estado essencial, a sua essência, porque ela jamais será atingida. Para mim, isso é que tem significado, essa outra face é a nossa essência. O sujeito pode falar o que ele bem entender e não me atinge. Nossa, que sangue de barata. Ele não me atinge porque eu não coloco o ego para me defender. Na sua essência, qualquer coisa que lhe digam desrespeitosamente ou com a intenção de te ofender, não repercute. Porque no nosso estado essencial não há imagem a ser preservada. Não há sentimentos de mágoa, ou de ressentimento, ou de inveja, ou de raiva. Não existe nada disso. É tudo completamente translúcido, puro. Portanto, a outra face é a essência. Então, Jesus diz, dê ao seu agressor a outra face. E, a meu ver, sob o ponto de vista do Enneagrama, essa outra face é o estado essencial. Fique diante do seu agressor no seu estado essencial, porque jamais você será atingido pelo que as pessoas falam. Deu para entender, gente? Por que eu estou falando isso? Para você ter uma ideia do que é o nosso estado essencial. Quem reage, quem se sente ofendido, quem sente raiva ou humilhado, é a personalidade, é o ego, porque ele foi construído para te defender, inclusive desses ataques.
Mas isso não impede que você se sinta ofendido ou com raiva. Que raio de defesa é essa que te gera raiva, que quer rogar praga para o outro? Isso não é uma defesa, é se contaminar pelo ataque. Basicamente é isso. Deu para entender, gente? Dito isso, para você que é iniciante, você já tem uma ideia entre a diferença da nossa personalidade e da nossa essência. E para lá da personalidade está o mundo, tudo que nos acontece. E a personalidade é que sente e ressente e devolve. Bate nela e volta. Por quê? Porque ela nos protege do nosso estado essencial. Só que numa situação dessa, para você ter uma ideia de inveja ou de ataque à nossa honra, por exemplo, e nós nos sentimos ofendidos, a nossa personalidade não está ajudando muito, porque ela não impede que nós sintamos esse ataque. A nossa essência jamais sentiria. Percebe? Por isso que no Eneagrama da Personalidade nós chamamos estudo de transformação pessoal. Porque além de você aumentar o seu autoconhecimento, a transformação pessoal significa encontrar o caminho de volta da sua essência divina, ou do seu estado essencial. Dá um bypass na sua personalidade. Ah, mas então, como é que eu vou sobreviver sem a personalidade? Não, você não vai perder a personalidade. Simplesmente você vai relinkar a sua consciência com a sua essência. E sua vida vai ser sensivelmente melhor. É assim que a gente estuda o Eneagrama. E os caminhos para encontrar o caminho de volta para a sua essência, para o seu estado essencial, que são algumas virtudes que estão lá dormentes a partir do momento que a personalidade é desenvolvida, através do Eneagrama você vê quais são os caminhos, porque essa figurinha de 9 pontas não é apenas um simples símbolo com 9 pontos, mas você caminha lá dentro. A figura do Eneagrama, na teoria do Eneagrama da Personalidade, é altamente dinâmico. Você caminha lá dentro. Não é estático. Não é fisicamente estático. Ok?